Bom dia! Vamos para mais uma live do livro Nação Dopamina. Estamos no capítulo 7, que vai falar sobre pressionando o lado do sofrimento. Greta já está aqui conosco, então já vou chamar. Aí. Bom dia! Bom dia, bom dia. Ai, que capítulo é Que esse? doideira, amiga. Que isso? Que capítulo foi esse? Pelo amor. Que Nossa, a gente capítulo veio de foi cor praticamente esse? igual sem combinar. É, estamos de volta. Estamos falando da terceira parte do livro, A Nação Dopamina, que é a busca do sofrimento, e é engraçado falar a busca do sofrimento, porque tem gente que vai, né, pode pensar assim, como assim as pessoas vão atrás de sofrer? Meu, Vão que atrás do capítulo sofrimento? profundo, Dani. Mas é exatamente isso que a gente faz em alguns momentos das nossas vidas, né? Que capítulo profundo. Eu achei um capítulo assim muito forte, Uhum. profundo mesmo. Nós vamos falar um pouco sobre ele, gente, e muita ficha cai também, sabe? Assim, aquilo que a gente estava falando no nosso particular sobre Antes. hoje, né? Assim, a gente começa a entender melhor alguns comportamentos, né? Que a gente vê aí de pessoas que fazem com que a dor seja algo meio que constante na vida delas. Eu acho que é isso, mais ou menos. Exatamente. Eu acho que quando fala pressionando o lado do sofrimento, é aquele momento em que as pessoas procuram uma dor maior do que aquela que elas já estão É, vivendo. Então é como se fosse, bom, eu não estou suportando essa dor e não estou encontrando uma forma de diminuí-la, então eu vou encontrar um outro tipo de dor que eu me faça esquecer dessa. Porém, o que acontece com a gente é uma coisa muito fisiológica, é. né? Que o nosso corpo interpreta essa dor absurda, esse sofrimento que a gente vai falar um pouco aqui, que vai além do que às vezes a gente entende como humano, né? Uma dor que vai além daquilo que a gente acredita que é possível suportar numa forma humana, e a pessoa vai nesse limite justamente porque o nosso corpo lança com essa dor, né, Só uma reação substâncias mesmo, fisiológica. reações fisiológicas, substâncias que esse movimento e essa dor traz, né? Que de alguma maneira tem o lance da balança mesmo, que a gente sempre falou nas lives da dor e do sofrimento. O sofrimento com prazer, né? Essa balança aí. Cara, é doido, sabe? E a hora que ele foi, as pessoas que pulam de paraquedas e tal, eu falei, ai, eu preciso olhar pra isso. Porque, cara, eu gosto muito dessas coisas, né? Assim, de paraglide. Nunca pulei de paraquedas, mas paraglider, assim, eu pulo, sabe? Gosto disso, sabe? Eu tenho um pezinho bem assim, de buscar esse prazer, assim, sabe? De algo que me faz sentir viva. E nunca paro para analisar, e de verdade, se eu parar para analisar, eu não vou, né? De que eu posso morrer, sabe assim? Meu marido fica maluco comigo. Ele morre de medo, não vai de nenhum, e eu assim, eu tô lá, sabe assim? E a hora que ela fala disso, lógico que não é uma coisa que eu faço sempre, tá, gente? Aqui ela tá falando de um comportamento que é habitual, né? Queria pular da ponte, deve ser maneiro. Mentira, eu não queria, não.
Concorda? Ah, Ai, vocês Gabriel, dois, né, gente? duvido. Vocês dois sempre pretendem. Gente, eu preciso conhecer vocês. Nossa, vocês estão com a gente desde o ano passado. Que coisa mais linda. A Dani do Cacau. Oi, Dani, querida. Gente, a Dani é uma dançoterapeuta, gente maravilhosa. E assim, o que esse capítulo trouxe é exatamente a gente poder olhar realmente essa questão do que a gente está buscando, né? Claro que aqui ela está falando de quem sempre faz esse tipo de comportamento, sempre que vira essa dependência, porque ela liga, nesse capítulo ela está ligando esses comportamentos, né, que as pessoas têm, que é estar numa dor, né, assim, constante para que sinta vida, né? Mas que isso Eu acho seja que algo da entra a questão independência, né? entra a questão do masoquismo e do sadomasoquismo, né? Também. Tudo bem que é uma expressão específica, mas assim, é, esse capítulo justifica porque as pessoas procuram mesmo sofrer como forma de prazer, É, né? E é interessante entender que é uma reação do organismo, não é. As pessoas são assim, ai, nossa, mas você gosta de sofrer, é masoquista, vai atrás para estar sempre. Claro que eu estou generalizando algumas coisas aqui, mas nessas falas, né? Tem uma questão de senso comum. Mas é porque, na verdade, muitas pessoas encontram uma forma de prazer, de diminuir angústias, de reduzir outros sofrimentos por meio daquele, por meio da dor. Então, a dor intensa, muito intensa, né? Como esses exercícios de muito peso, de muita intensidade, de muita corrida, acaba no final a gente acaba relaxado, se sim, sentindo sim. prazeroso, porque toda Existe uma adrenalina. recompensa, né? Existe uma recompensa. E ela fala sobre isso, que é essa balança da dor e do prazer depois. Mas o quanto isso se faz presente nos nossos comportamentos e a gente não está percebendo o quanto isso acaba virando uma dependência, que é o que o livro traz, né, gente? Para quem chegou agora, é a Nação Dopamina que a gente está fazendo, é o livro da vez. Então, assim, o que é que isso está trazendo? Esse capítulo traz bastante esse olhar, pressionando o lado do sofrimento, né? Então, a pessoa ela fica na dor para que ela tenha essa recompensa de um certo prazer depois. Só Mas, que caraca. como tudo, né? Como até os prazeres, você sente um pico de dopamina ali no início, nas primeiras vezes que você faz, e aí você vai aumentando a intensidade, Exato. vai aumentando, aumentando, é igual qualquer outra E é droga, isso né? que ela Não, traz nesse não capítulo. deixa de Inclusive, fazer. inclusive o workaholic, né? Que ela também traz um pouco no capítulo, essa questão de, mas eu amo tanto o que eu faço, eu gosto tanto de trabalhar, mas aí você sacrifica, por exemplo, o fato de você não ficar com a sua família, de não ter outros prazeres e se socializar de uma outra forma, amorosamente, afetuosamente. E é bem essa. A gente já falou do workaholic em outros momentos, em outras lives nossa, porque a gente ama muito o que a gente faz. E a hora que a gente vê, a gente está vivendo disso, a gente fala, peraí, eu tenho que parar, porque existe uma outra vida, existem outras coisas que também são tão quanto importantes pra gente, né? Então ela traz o workaholic também como um vício, né? Esse comportamento estimulado ali de trabalhar, porque eu gosto muito do que eu faço, então eu vou, então eu trabalho, eu faço tudo isso, mas aí contrapõe exatamente nessa questão. O quanto a gente está fazendo isso e impedindo de outras conexões íntimas na nossa vida, né? Olha, foi um chacoalhão esse capítulo, viu? Gente, em particular, que eu falei assim pra Dani, Dani, que é isso? Que loucura é essa? Que capítulo é esse?
Ai, muito bom. Eu gostei também da parte que ela fala sobre a terapia de exposição, né? Que é muito usado na Ah, TCC também, na TCC. terapia cognitivo-comportamental, Sim. que é, para explicar para o pessoal aqui, a terapia de exposição é que quando a gente tem uma fobia, um medo muito intenso de alguma coisa, a gente estimula os pacientes e até em muitos casos acompanha o paciente a enfrentar esse medo. Então Exatamente. ela É o deu um enfrentamento exemplo mesmo. de que é um enfrentamento. Porque quanto mais a gente se acostuma com a situação, a gente enfrenta a situação, a gente se põe na Fica naquela situação, zona. mais a gente consegue lidar com ela. Uhum. Aqui ela traz a terapia da exposição como algo doloroso, muito difícil de ser realizado, porque a pessoa, a fobia é um negócio que você quer fugir, né? Se você tem medo de altura, você não vai querer ficar num lugar alto. Se você tem medo de objetos, animais, né, peçonhentos, você não vai querer ficar Vai perto de querer animais fugir peçonhentos. disso tudo, né? Você vai querer fugir. E a tendência é a gente fugir. Então ela deu um exemplo de um paciente dela aqui que não gostava de se expor em público e nem Isso. falar com pessoas estranhas ou até mesmo se expor com os colegas de trabalho. E aí ela faz uma técnica, a técnica de exposição com ele, né? Combina com ele, de pelo menos 3 vezes ao dia, ali no horário do café, do almoço e tal, que ele tinha que conversar com as pessoas, que ele tinha que falar com as pessoas. Enfrentando, E que né? no começo foi muito difícil para ele, muito dolorido para ele. E ela, na verdade, ele conta para ela que ele fez essa terapia com outro terapeuta. Tanto que ele usava uma regra assim de pontuar o nível de Quanto ele ansiedade que conseguia e como é que aparecia, era, né? de 0 a 100. E no começo era 100, ele não conseguia se expor nada, quer dizer, ele se expunha, mas a ansiedade Uhum. dele era absurda. Grau. E depois isso foi diminuindo, diminuindo, até ele chegar ao ponto de começar a gostar de falar com pessoas estranhas. Então, aqui A nesse gente tem que aprender a capítulo sair da zona de mostra, conforto, né? É sobre isso também. aqui nesse capítulo ele mostra assim, ela, né, mostra que tem um lado bom e um lado sadio de se usar o sofrimento como uma forma Uma terapêutica, forma de né? movimento, né? O problema é encontrar o limite e não. Um exemplo também que ela deu aqui é da água gelada, né? A gente Ela vê começa que e termina com ele, né? muitas pessoas utilizam dessa terapia do gelo, de banhar, né, no gelo, na água fria, para realmente cuidar das dores musculares dos atletas, tal. Isso aí, meu marido fazendo fisioterapia, a gente até discutiu sobre isso em outros momentos, né? Porque realmente tem uma lógica fisiológica muito interessante de baixar a temperatura do corpo, de Uhum. sentir a dor do gelo e os resultados, tem pesquisa científica que provam Sim. os resultados. Mas ela trouxe o caso de uma pessoa que não conseguia parar. Gente, ele está indo com a família, né? Ela É. termina aqui contando que ele criou um recurso para ele e toda a família no gelo. E ele tem um histórico, né? Nesse caso, quando ela traz, ele tem um histórico. Ele era dependente de cocaína, porque ele sempre buscava alguma coisa para estimular ele na vida. Ele não conseguia. Oi, Ivan, beijo, né? Beijo, primo. Ela não, assim, ele traz isso. Então, o que que ele foi fazendo? Ele não queria mais usar drogas. E aí ele foi buscando outras formas de lidar essa balança de dor e prazer, né? E que estimulasse ele. E a água fria foi uma das alternativas, a alternativa que ele acabou escolhendo, né? Assim, mas ele mesmo, na fala dele, quando ele comenta, ele começa a falar e se empolga de um jeito que ele fala, caramba, isso está parecendo uma dependência. E acaba sendo mesmo. Ele acaba colocando todo mundo, os amigos, família, tudo em encontros, quando os colegas vão, cada um fica um pouquinho ali, 10, 15 minutos na água gelada, né? Porque dá essa adrenalina, É. estimula, depois aquieta.
Dá um pico de euforia, né? E é É, interessante que ele, do mesmo jeito, né, que o outro paciente dela criou a máquina de masturbação, esse foi pois criando é. todo um processo para poder fazer esse mergulho nessa água fria. Então ele foi atrás de um refrigerador, ele foi atrás de circular É. a água, então é uma coisa que preenche o nosso dia, que faz com que a gente fique pensando neste momento. Então dá para a gente perceber quando nós estamos usando um recurso que está deixando a nossa, que está disfuncional na nossa vida. Porque tudo que prende demais, né, o nosso interesse, a nossa atenção, gira um alerta. E para a gente parar e pensar o quanto que a gente pode se dedicar a isso, o quanto que isso não atrapalha outras questões, o quanto que isso não é uma fuga, uma tentativa de resolver outras coisas, porque uma coisa é bem clara nesse livro todo. A dopamina é uma recompensa muito boa na nossa vida. E tudo que gera essa recompensa vai fazer com que a gente volte a Buscar. realizar isso. Sim, a gente Né? vai querer mais. Acaba se tornando um É. hábito. Então, não é pra gente não querer dopamina ou não buscar coisas prazerosas, mas a gente precisa encontrar em várias formas. Né? A gente precisa entender que faz parte da vida sofrer, faz parte da vida ter tédio, né? Esses dias mesmo eu estava conversando com uma paciente minha e ela tem uns picos de vazio, de tédio, assim, que incomoda bastante ela, porque parece que ela tá incomodada, mas não sabe com o quê e quer Não descobrir. sabe de E a onde verdade é veio que esse muitas incômodo, vezes né? e às vezes a gente não consegue identificar justamente porque, gente, é só tédio. É só porque você tá parado, porque você tá descansando, porque você tá num momento sossegado da sua vida. E tudo bem, né? A gente tá tão acelerado que às vezes a gente se cobra muito de não poder ficar sem fazer É nada, que né? De tá, eu ter ia que estar falar um pouco sempre em sobre busca de alguma isso. coisa. É, porque cai naquilo, né? O quanto a sociedade e o quanto essas coisas externas fazem pra gente esse olhar de, não, você tem que fazer o movimento, não, você tem que entender o porquê que você tá assim. Não, você tem que. Gente, calma, às vezes é só algo pontual. E tá tudo bem, ser só aquilo, né? Mas a gente fica numa paranoia de buscar sentido pra tudo. Porque nós estamos Porque nós acelerados, né? estamos acelerados, a gente não consegue perceber que Então, aquilo é só um tudo tem que ponto ter X de algo que você fez. propósito. É, né? Mas, Mas descansar também tem propósito. opa, com certeza, com certeza. Eu achei tão interessante a parte que ela fala no livro sobre essa coisa do sofrimento e do prazer ser algo já de séculos e séculos, não é uma coisa de agora, né? Tanto que ela fala aqui, né, razões de Sócrates para não temer a morte, né, com relação Uhum. a algumas questões. E é bem isso, a gente sempre olhar para trás, a gente vê esses registros, né? De que sempre teve Autopunição. essa coisa da autopunição, sempre teve essa coisa de buscar o prazer e a dor. Não, tem que dar um pouquinho para fazer sentido. Quantas crenças, falas, enquanto eu tava lendo esse capítulo, eu pensei um pouco nessas Tem que falas mesmo, sabe? ser Nessas difícil para crenças. dar Tem que ser valor, difícil né? para dar valor, tem que doer um pouquinho mesmo, faz parte. É uma coisa que você fala, gente, uau, sabe? É muito, muito, muito interessante. Ah, Muito. deixa eu fazer um parênteses aqui, antes que eu esqueça, que agora eu lembrei. Algumas pessoas me falaram esses dias, achei muito legal, que vem a live depois, né? E aí ela falou, uma colega minha virou e falou assim para mim, Greta, eu vejo suas lives depois, tanto a live do livro quanto a live das cartas. Nunca pare. Ela falou isso, eu vou dar esse recado para nós, tá, Dani? Não parem, vocês não têm noção. Ela falou exatamente, vocês não têm noção da onde vocês chegam, né? E eu achei isso muito bonito de ouvir,
E eu falei, caramba, eu acho que é importante a gente deixar um recadinho nas lives também. Para quem assiste depois, gente, muito obrigada, sabe? Muito obrigada mesmo. E você que assiste Sim. depois, manda um oi pra gente, seja no comentário, ou seja no inbox. Vi, foi legal, não foi legal? Que ficha que caiu? Como que isso chegou até vocês? Tô até arrepiada de falar. Porque foi tão bonito isso, sabe? 3 pessoas, mais ou menos, vieram falar pra mim, 3 pessoas que não se conheciam, em lugares diferentes nesses últimos 15 dias. E eu falei, nossa, preciso falar isso pra Dani, né, assim. Porque a gente está A aqui fazendo esse verdade, trabalho e a gente não sabe até onde chega, né? E o quanto isso é importante mesmo, que cheguem cada vez mais pessoas, que essas mensagens cheguem até as pessoas que precisam delas. E esse é o nosso objetivo mesmo, né? Desde o ano passado, com a live dos livros, esse é o nosso objetivo, que é esse conhecimento, que é essas reflexões, essas releituras, que é uma releitura que a gente faz dos livros, né? Cheguem e acolham o coração de quem precisa. É isso, você não ia esquecer. muito legal, muito legal. Fico feliz. Olha, essas lives têm sido boas para nós, é muito bom. É. Tem uma coisa aqui no livro que eu nunca consegui olhar, mas que eu parei para refletir, que é sobre o eletrochoque. Esse capítulo traz isso também. Eu Né? sempre tive muito, muito preconceito com a Sim. terapia, né, de Sim. eletrochoque, porque tudo que a gente conhece e vê, tá, mostra que Que não é não tem legal, porquê, né? Não que tinha não é legal, necessidade de. né, É, que não tinha é, necessidade de. Mas que essa terapia, né, que essa forma de tratamento, ela se iniciou porque em algum momento que testaram isso, né, ainda conta aqui os primeiros os os artigos manicômios, aqui né? publicados, né, Os artigos de que antes, essa questão muito da dor vinculada à saúde mental, né? Os surtos. e aí o eletrochoque sempre foi usado para melhorar, com a ideia de que era possível melhorar os transtornos mentais por meio do eletrochoque. Isso. E realmente houve melhorias que ao longo do tempo eles foram entender que era por essa questão fisiológica, que os picos de euforia, de adrenalina, né, dessas questões hormonais que são liberadas quando nós temos uma dor muito intensa, gerava o que gera o banho de água gelada, o que É, gera o esforço físico intenso. exatamente. Porém, Daquela. só que é um tratamento muito, muito ruim. É uma coisa A dor é muito muito intensa. desumana. Exato. A dor é Hoje muito está intensa, diferente, né? sensação de morte. Aí ela conta que em alguns lugares ainda se utiliza do Mas é bem eletrochoque, diferente. mas Não sei como que é, é. então, mas aí ela Eu também tenho lá meus, questiona, eu tenho lá né? Ela meus fala negócios. assim, ela fala que hoje existiu uma mudança, que agora, quando existe o eletrochoque, é realizado de uma maneira mais humana, então Ela são fala dados isso. relaxantes, paralisantes musculares, que impede aquela contração Anestésicos. dolorosa, anestésicos, né? Mas, né, como que isso resolve? Como que vai chegar no mesmo objetivo? Se a pessoa não está sentindo a dor, será que realmente vai ter esse efeito, né? Então, Ela até o questiona, que porque o ECT, que é o eletrochoque, ele provoca várias mudanças neurofisiológicas, neuroquímicas, né, no cérebro. Então, é uma coisa muito direta ali, né? E o quanto isso vai ter umas questões funcionais, questões, né, para aquela pessoa que foi utilizada. E a gente tem históricos, né? Assim, quem trabalha como nós na área da saúde mental, a gente sabe de vários históricos de pessoas que lá atrás, quando utilizados tudo isso, na realidade não ficaram mais as mesmas pessoas, né?
Porque muita coisa aconteceu aí. Então, eu não sei hoje, de verdade, como que tem sido feito essa utilização do ECT. Não sei se isso Continuo realmente está não mais... recomendando. não sei, tá? Então, assim, eu não sou a pessoa para Não dizer sou para uma vocês o que eu pessoa. sei sobre o assunto do ECT. Mas ela fala aqui, eu lembrei muito de quando minha mãe trabalhava no Paiva, né? E a forma que muitas vezes as coisas aconteciam, os relatos que ela me trazia de lá, assim, eu era adolescente quando minha mãe trabalhava lá, e eu lembro dela comentar coisas comigo e ela trabalhando como arte terapeuta lá dentro, né? Então, outras formas de trabalhar a dor através da arte, através da expressão, através de uma outra maneira. Mas a gente sabe, tem muita coisa aí, para quem quiser saber a respeito do ECT também, de históricos, documentários e tudo mais a respeito desse caminho Ela aí, né? cita o eletrochoque para que a gente entenda os motivos que acabaram levando Isso, essa exato. terapia a ser válida por um tempo, É. né? E Que na é essa questão realidade, de que uma dor intensa pode gerar sim, mudanças, na dor né, no inicial. humor, É, na dor o que inicial. ela, o que ela, pelo que eu entendi, ela trouxe no livro agora, né, a dor para tratar a dor, né, nesse capítulo que ela fala do ECT, por quê? Porque você tem uma dor, que ela fala de casos de fibromialgia, casos de dor intensa, e é uma mudança, através de uma outra dor, uma mudança da forma que você lida com aquela dor inicial, né? Mas e Então, até ela fala aqui nesse capítulo de muitas situações que a gente faz na vida, assim, né? Tipo, vou dar um exemplo, vamos lá. Eu tenho uma celulite e vou trabalhar com aqueles eletrochoquinhos, né? Para trabalhar aquela celulite que tem uma dor, porque a celulite dói. Quem tem muita celulite sabe que ela dói. Se você apertar ali, vai ter muita dor. Além de má circulação e tudo mais. Aí vem o choque com uma outra dor. Claro que tem gente que fica viciado em esses tratamentos todos. E é nesse capítulo que ela está falando sobre isso. O quanto, às vezes, uma dor que a gente tem, a gente busca outro tipo de dor, sabe? Para aliviar, para tentar melhorar ou alguma coisa assim, né? exatamente. Oi, E que Nilde. tem um lado Ela entrou e positivo. saiu. Tudo E bem, que querida? Vai ficar gravado, você tem assiste depois. E que tem um lado positivo de se buscar a dor, né? Que é Sim, o caso que ela falou da terapia da da exposição. exposição. Na verdade, todos os exemplos que ela dá aqui poderiam ser recursos, bons recursos, Sim. que o grande problema está, né, na quantidade de vezes que a gente procura esse recurso e que ele deixa de fazer efeito de tanto que a gente realiza Porque aí já essa. vira uma coisa comum. E essa questão, né? Porque a Nação Dopamina, o livro que a gente está lendo, ela fala exatamente o quanto a gente fica buscando esse excesso de prazer, né? Não tá bem? Então tem uma dor, eu quero aliviar a dor. Aí eu vou e faço uma ferramenta, uso uma ferramenta para aliviar aquela dor. Mas aí aquela ferramenta já não me satisfaz mais, quero mais coisas. E você fica nisso. Quando você vê, Quando você você está vê, se você também. cortando, Quando você você está vê. Exato, ela até fazendo fala disso também. várias coisas com É. o intuito de, de suprir, né? Que uma dor de canalização também, eu acredito, né? Porque quando a sua mente está preocupada com uma outra dor, é como se ela esquecesse daquela, né? Como se Você muda o foco um pouquinho, muda o foco. Uhum. mas uma hora vai voltar, né? Sim. Exatamente sobre isso que a gente também. É sobre isso, né? A importância da gente sair da dor, mas com mais consciência, né? Se eu preciso de um outro tipo de dor para fazer com que eu tenha prazer, eu vou, mas como que eu estou fazendo isso? Né? O caso do que ela começa e termina esse capítulo falando do homem que da cocaína foi para a questão do gelo, do tratamento com gelo e tudo mais, mostra um pouco isso, né? Assim, essa busca que ele estava tendo realmente de buscar ficar satisfeito com tudo isso, que acabou ficando uma rotina, porque ele colocou isso na rotina dele. 3 vezes por semana ele faz isso, né? E ele mesmo
confessa, acaba sendo uma dependência também, né? Então, o quanto a gente faz movimentos para nos curarmos e isso acaba ficando numa dependência. Ela deixa bem claro para a gente no livro quanto que as pessoas dependentes, elas saem de uma dependência para outra, né? Muito que é como se fosse parte mesmo, né, de quem a pessoa é. Então, diminui o risco, no caso dele, assim, diminui o risco. Sair da cocaína pro gelo, né? Sim, Diminui, sim. é É uma pelo outra menos forma, socialmente aceitável, uma forma menos drástica para a própria vida. mas que ele É, continua, a né? pessoa vai Ela lá e... finaliza o capítulo falando isso. Quando consumimos um excesso de dor ou uma dor potente, o risco disso virar uma coisa compulsiva, né? Um hiperconsumo, ele vai te destruir também, né? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Isso me faz bem até quanto, né? De que forma? Porque eu saio de uma dependência e vou para outra. Mas eu tenho que ter um olhar de que esse hiperconsumo dessa outra dependência pode virar uma dependência e isso vai me destruir também. É o cuidado disso. Né? Mas se a gente, ela até fala isso, se a gente consumir de uma maneira consciente, né? Ou seja, uma quantidade certa daquilo que eu sei que vai inibir a minha dor, né? Essa dor latente, ela vai ficar mais inibida, eu vou descobrir um caminho mais saudável para poder lidar com todas essas questões dentro de mim, né? E aí a gente retoma o que ela falou lá no início do livro, que sim, existirão pessoas que vão ter que evitar determinadas coisas porque entram num looping do vício que não existe uma forma de sair. Então, só a abstinência é que vai realmente tirar a pessoa disso. Então, talvez não exista uma substituição para o hábito. Talvez não exista uma substituição para o vício, porque vai de um vício para outro vício. Então, Mas olha que interessante, né, Dani? Todos os casos que ela traz no livro mostra realmente uma busca de uma sensação de vida, porque não sente vida sem o uso dessas substâncias. Então, a gente tem aí, praticamente, em todos os casos que ela traz, uma dificuldade muito grande de estar na vida de forma natural, né? Nesse caso mesmo, na última parte, que é um diálogo com ele fala, realmente eu não gosto da sensação de estar vivo. E as drogas e a bebida era uma forma de eu aprender a gostar de estar vivo. Então, o fundo de tudo isso é realmente, nossa, e é muito forte isso, né? Eu preciso lembrar que eu estou na vida. Eu preciso lembrar que eu estou vivo. é o sentido É o mesmo, né? sentido mesmo. É o para quê das coisas. A gente está se lembrando da importância da nossa vida na vida dos outros nas nossas vidas, né? E é um exercício que às vezes se perde ao longo dos nossos afazeres. Quantas pessoas não param no final do dia e têm a sensação de que não sabe nem por que trabalhou tanto, né? De que não tem ideia por que tá correndo. Essa busca Eu já me fiz incessante essa de tudo pergunta, isso, né? né? Às vezes, agora eu sou muito mais devagar do que eu já fui, mas eu fui tão acelerada que eu me vi correndo sem ter pressa, correndo sem precisar, E às vezes, porque eu já mesmo tendo estava essa, mas acelerada. mesmo a gente que tem essa consciência hoje, às vezes a gente entra num turbilhão de novo por causa de coisas externas, mas hoje a gente consegue perceber mais rápido. Opa, peraí, eu tô vendo por quê? Eu tô correndo, não tô com pressa. Tá tudo bem, tá tudo Eu certo, tô em né? tempo, mas tá. Mas quando eu li essa parte final do livro, desse capítulo, né? Não do livro, gente, ainda tem mais. Do capítulo 7, me veio muito isso, assim, gente, como é importante a gente olhar para a vida
estar vivo, de estar na vida, de ter nascido, vamos falar assim, né? Com amor, né? Sabe assim, eu posso Muito. estar na vida mesmo. Eu não preciso buscar outras formas de falar, ai, a vida tá em mim. Oi, Dio, querida, beijo, né? Assim, eu não preciso ficar buscando fora o que dentro de mim já existe, porque dentro de cada um de nós existe vida que pulsa, existe sangue correndo nas veias, né? O quanto a gente precisa agradecer e olhar realmente para a vida que tá tudo bem, eu tô aqui, né? E tentar entender qual é essa minha necessidade de sempre ficar buscando mais, né? De ser suficiente. Acho que é O isso. foco é muito no resultado e É, pouco no a palavra processo, que né? As me pessoas têm veio muita é dificuldade. essa. Você Ser sabe que a gente estava suficiente. no final de semana indo para Duartina, no carro, a estrada estava muito complicada, cheia de reformas, e a gente estava falando, né, dos radares. Estava, né, o meu filho fez um comentário assim: ah, eu não sei se o radar inibe acidentes, não, viu, mãe? Porque as pessoas ficam freando, não sabem que Então, tem no fluxo, radar e não sei o que e tal, né? Aí eu peguei e falei assim, porque elas estavam numa velocidade acima do que deveriam estar naquela estrada, porque se elas estivessem tudo bem? na velocidade, elas iam ver o radar, Tudo bem. iam conseguir passar pelo radar na Sem velocidade necessária. precisar Então, brincar. o radar é um recurso para que a gente repense a maneira como a gente anda nas estradas. É, perfeito. E aí ele comentou assim, ai, mas é que estrada é uma perda de tempo. Porque é um momento que é, né, todo mundo quer pular essa etapa, quer chegar logo no lugar. Aí eu falei assim, olha, faz 40 minutos que Não. nós estamos, do Artina Assis é 1h40, mais ou menos, com esses perrengues da estrada foi quase 2 horas. Eu falei, olha, nós estamos aqui no carro há quase 40 minutos. Presta atenção em tudo que nós conversamos até esse momento. Você acha que se nós não estivéssemos na estrada, Teríamos essa nós conversa. teríamos tido essas É. conversas? Então, aí ele deu risada. Eu falei assim, eu te entendo. Eu entendo que é um período em que poderia ser gasto com outras coisas, mas é assim que a gente precisa enxergar esse processo. É. Nós temos que passar por determinadas coisas. Então, vamos passar por essas coisas de uma forma construtiva, de uma Vamos forma aproveitar. leve, boa, né? Porque às vezes eu falo, a gente entra no carro e é um momento, sabe? Todo mundo vai, a gente acaba conversando. E no dia a dia, na correria do dia a dia, cada um vai para um quarto, vai fazer uma coisa e às vezes a gente não tem esse momento. É Então aproveitar o caminho, né? é olhar com outros olhos. Não é olhar, eu estou perdendo alguma coisa, mas é o que eu estou ganhando com isso, né? O que eu posso É aproveitar disso? contemplar, é aproveitar o caminho. Sem, Desenvolver sem paciência, né? precisar Paciência. acelerar nada. Porque a busca por esse excesso de prazer é acelerar todo um processo, né? Que é isso que ela traz nesse livro todo. Então, a importância da gente realmente vivenciar o presente da forma que ele é. Existem algumas dores, elas fazem parte, e poder falar, não, eu tô na vida assim, e isso é a vida, tá tudo bem. E como que os desafios, eles aumentam, os riscos e os desafios, eles aumentam a quantidade de euforia que aquele momento vai nos dar. Então, É. tá vivendo um momento sossegado, né? Realizando um exercício sossegado, mais tranquilo, pode dar a sensação de que ele não está trazendo resultado, né? Porque não dá aquele pico de euforia, não dá aquele É. tô nisso aqui, né? Que as atividades mais intensas ou de risco Sim, geram. Então, sim. a gente mais se exercitar por si só, né? O próprio descanso tem Se o seu perceber, né? resultado.
Eu acho que é essa Então, questão da gente se perceber, da gente estar na presença com a gente e a gente ir se percebendo. Hoje eu estou mais tranquila, daqui a pouco, no dia de hoje eu posso estar mais agitada, né? Então, gente, essas coisas. Aline, Aline do querida! céu! Meu Deus, quanto tempo, Aline! Oi, Li! Que A gente tá. saudade Oi, de Li! A você! gente tá lendo esse aqui, ó, Nação Dopamina. É o livro da vez. A gente tá, assim, Ai, que na imersão com ele delícia! aqui toda semana. Incrível, incrível, incrível. Aline não veio mais para CIS, Aline? A Aline tem um amigo em comum aqui comigo em Assis. Uma vez eu Ela tá encontrei ela com. aqui, acredita, Vamos Greta? divulgar. Cheguei, falei, Aline aqui. Foi muito bom ter visto. A gente tá toda quarta Ah, às 11, Li, agora, isso, fazendo nós já a vamos live desse. para o oitavo Isso. capítulo, nós vamos. Só que quando eu comecei o sétimo capítulo, eu falei, gente, mas nós estamos na metade do livro, nós já fizemos seis Pois é, lives. Os passou, né? capítulos são grandes, viu, gente? Os próximos capítulos, mas dá para perceber que esse capítulo, que por mais que ele seja longo, é porque ela dá muitos exemplos, tá? Sim. Mas o assunto é sucinto de cada É, capítulo, mas ela dá tanto muitos que a exemplos. gente dá essa enxugada aí, né? A gente traz Ah, ela falou que o isso. Rafael tá na Espanha e Ah. ela não veio mais pra cá. Nossa, nem sabia que o Rafael tava na Espanha, não faz muito tempo que eu vi ele. Mas Legal. é isso, amores. A semana Vem que pra vem a minha gente casa, vai. Aline. Semana que vem, capítulo 8, Honestidade Radical. Honestidade rádio. Pensando que é de sofrimento esse Quero capítulo, só pensar, porque Jesus. esse aqui a dor que gera dor, a busca do sofrimento já foi punk, hein? Meu Deus. Vamos pro próximo semana que Gente, vem. então, olha, vamos prestar atenção que a nossa balancinha do prazer, né, que a nossa balança homeostase, nosso equilíbrio, ele vai sempre trabalhar tentando Variar. amenizar aquilo que você está dando intensidade. Então, se você está muito intensa no prazer, ele vai te jogar Cuidado sofrimento. A aí. balança vai te jogar sofrimento. Como Se lidar você com está isso, muito no né? sofrimento, a balança vai te jogar no prazer. Então, dores geram prazer e prazer geram Exato. dores, tá? Então, Oli, observe isso. todas as lives estão gravadas, viu, querida? Desde o primeiro capítulo. Isso. Gente, adorei, amiga. Beijo, Beijo. muito bom. Até quarta-feira. Até. Tchau, Tchau, gente. gente. Valeu. Obrigada.